A paz do Senhor, meu amado professor da Escola Bíblica Dominical da classe pré-adolescentes. Estudaremos hoje a lição de número 10, que tem como título O Governo da Igreja. O texto que se encontra em Colossenses 1, 17 ao 20 e o versículo 25. Vamos fazer essa leitura, a leitura mais curta, então nós vamos ler aqui com tranquilidade. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Versículo 25. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Já o texto principal, o texto aqui da lição, está em Efésios 1, 22 e 23, que diz: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja, como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então nós falaremos do governo da igreja, da organização, da administração da igreja do Senhor, necessária para que nós possamos chegar a um fim. E qual é o fim da igreja? É a edificação e pregação do Evangelho. Uma igreja edificada, preparada para a pregação do Evangelho, para que isso ocorra dentro da nossa igreja, do nosso templo. Ali é importante a organização, é necessário, é muito importante, e fazendo assim colheremos resultados para a obra do Senhor. Então vamos aqui para a lição, os objetivos desta lição. Primeiramente, o professor terá que deixar o seu aluno ciente de que sobre a importância do conhecimento, da gestão para o governo da igreja. Gestão é a mesma coisa que organização, gerenciamento, é isso, introduzir os principais conceitos de liderança da igreja. Então nós falaremos os conceitos sobre liderança da igreja, utilizaremos exemplos da Bíblia, exemplos bíblicos. Para todas as circunstâncias da vida, a Bíblia ela é suficiente. Se nós observarmos com amor, com carinho a sua palavra, a palavra de Deus, então nós teremos grande aproveitamento para a nossa vida. E exemplificaremos as formas de governo na Bíblia. As formas de governo. Quais formas tem a sua igreja? Qual forma é a sua igreja? Quais formas tem as igrejas? Nós estudaremos sobre isso nessa lição. Então vamos aqui já para a introdução. Então a introdução desta lição, que é o governo da igreja, e aqui logo de cara no primeiro parágrafo aqui está dizendo conhecendo mais de Deus. Então aqui é a introdução. Só uma dica ao professor, ele sempre utilize dinâmicas em sala de aula para um melhor aproveitamento, para que o aluno capte melhor aquilo que está sendo ensinado em sala de aula, uma dinâmica, um trabalho numa cartolina, ou talvez num data show, imagens também. O professor pode imprimir imagens gigantes e utilizar como exemplos em sala de aula. É muito importante para o aproveitamento. Isso é em todas as classes, não só de pré-adolescentes, mas como de adolescentes, adultos também. Então é de grande aproveitamento, é comprovado que a visualização ali, ela auxilia grandemente na captação do conteúdo. Então vamos lá, introdução. Olá, querido pré-adolescente. Nesta lição estudaremos sobre o governo da igreja. Estabelecer formas de governo e administração são essenciais para a vida em sociedade. Eu estou falando que em sociedade, para uma boa vivência, é necessário organização. Na casa do Senhor não é diferente. Na casa do Senhor não é diferente. E nós vamos ver na Bíblia exemplos disso. Exemplos de homens que foram escolhidos por Deus para liderar o seu povo, para liderar o povo de Deus. Nós temos exemplos aqui, logo de cara, José, Neemias, Daniel e muitos outros. Então Deus ele escolhe servos, seus servos, aqueles que se dispõem a fazer a sua obra. Então por isso nós já devemos colocar na mente dos nossos pré-adolescentes que estar na casa de Deus é motivo de bênção, motivo de alegria, porque o Senhor já tem nos providenciado tudo, tem abençoado os nossos lares, tem guardado eles onde eles estão, guardado papai, mamães, irmãos, mas também que eles já entendam que é muito bom servir ao Senhor e que o caminho para ser abençoado é servir a Deus com alegria.
é fazer a vontade de Deus. Dentro do templo, fora do templo, independente disso, independente do local. É importante que eles façam a vontade do Papai do Céu, a vontade de Deus que tem cuidado dos nossos pré-adolescentes que estão aí na caminhada. A liderança da igreja. Não se pode falar em liderança da igreja sem mencionar quem? O Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Nós fizemos a leitura, ele é o cabeça, ele é o principal. Ele é a cabeça e a igreja é o corpo. Ele dá a direção, ele é a mente, ele é aquilo que pensa o melhor para o corpo da igreja, que é o meu amado irmão, a amada irmã que está aí. Então, nós somos corpos, nossos pré-adolescentes é o corpo da igreja. É exatamente a imagem de um corpo, Cristo como cabeça, e nós aqui preenchendo esse corpo, toda a igreja que marcha adiante, Cristo nos mostrando o caminho certo, com o nosso Pai, com o Espírito Santo da verdade que guia a sua igreja. Então, Cristo, ele é o cabeça, ele é o ser pensante da igreja. É ele, Jesus, ele é o supremo, ele é o melhor gestor, ele é o supremo pastor, ele é a maior liderança de todos os tempos. Não haverá, não existe alguém tão maravilhoso como Jesus, como o nosso Papai do Céu, como o nosso Espírito Santo, essa trindade maravilhosa que abençoa a sua igreja. Nosso líder supremo é a letra A. Jesus Cristo é o nosso governador maior. Ele tem o domínio sobre os céus, ele tem o domínio sobre a terra e tudo que nele há. É ele que tem. Jesus, ele tem tudo em suas mãos. Ele é o Deus que governa o mundo e que também governa a igreja. Ele é dono de tudo. Tudo provém dele. Ele é o dono do ouro, da prata, ele é capaz de abençoar os nossos pré-adolescentes, ele é capaz de abençoar os professores, professoras. É ele que tem feito isso nas nossas vidas. Foi ele quem mudou o nosso caráter. Foi ele quem moldou. Então ele tem o domínio de tudo. Nem mesmo a maior potência mundial está acima do poder de Jesus. Não. Nenhuma potência mundial. Não é um país grande como os Estados Unidos, como a China, rico, né? Um país grande, rico, próspero. Não são países, não é a Europa inteira, não é o Brasil, não. Nenhuma potência é maior do que Jesus. Não há ninguém tão grande como o nosso Deus, como Jesus Cristo. A ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder pertence a ele. Todo o domínio está em suas mãos. O Senhor é quem orienta os seus servos, pastores e líderes, e mostra o melhor caminho. Um bom líder, ele é guiado pelo Senhor. Ele é guiado pela palavra de Deus. Ele é guiado por Jesus. Ele recebe a direção do Espírito Santo de Deus para tomar as melhores decisões. Se o líder não observa a vontade do Espírito Santo, ele não está sendo um bom líder para a sua igreja, para as pessoas que estão próximas a si. O líder, ele tem que ter uma sensibilidade, ele tem que ter uma aproximação com Deus. Nós estamos falando de relacionamento. O líder tem que ter relacionamento com Deus, tem que ter, e esse relacionamento, um líder, ele obtém através da oração, através do jejum, através da observação à palavra de Deus, a obediência. É assim que se torna um grande líder, um líder abençoado. Deus, ele não espera que o líder seja perfeito. Ele sabe que nós não somos perfeitos. O homem, segundo o coração de Deus, que foi Davi, ele foi um homem imperfeito. Ele teve suas imperfeições, seus pecados, não soube cuidar tão bem da sua família, governou muito bem aquilo que era do Senhor, mas faltou a ele o equilíbrio em algumas circunstâncias. Mas sempre buscando fazer a vontade de Deus, sempre tentando, sempre buscando se consertar, se arrependendo dos seus erros. É assim que é um bom líder. Não é que ele vai acertar 100%, não é que ele vai ser perfeito em tudo, não é que ele vai ter a melhor didática, a melhor explicação. Não é dessa forma. Deus sabe que nós somos imperfeitos e é justamente um imperfeito que ele escolhe. Então nós temos que ter ciência disso. É importante que o professor tenha a convicção do seu chamado e que também fale para os seus alunos, que eles fiquem convictos que Deus tem projeto na vida deles também. Deus quer usá-los em sua obra, desde cedo, não importa a idade, não importa a faixa etária. Deus usa as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, juvenis, jovens, adultos, velhos. O Senhor usa quem Ele quer.
Ele usa quem Ele quer. Então, que nós possamos inculcar isso no coraçãozinho dos nossos alunos, para que eles entendam que Deus tem projeto na vida deles. Eles com certeza veem pessoas abençoadas, eles se espelham em pessoas, em lideranças, principalmente no professor ali que está no domingo, todo domingo, né, na sua explanação da lição. Eles se espelham nessas pessoas. Por isso que nós temos que ser exemplos para eles. Mas também, sendo exemplo, eles vendo ali, eles vão querer ser. Se ele admirar um líder, com certeza ele terá o desejo de ser igual ou parecido com esta pessoa. Então, que nós possamos inculcar desde cedo que os nossos pré-adolescentes podem sim ser abençoados, podem sim ser abençoados, eles já são, que eles podem ser ferramentas nas mãos do Senhor. B. Cristo é o centro da liderança. Tudo que realizamos na igreja deve ser feito com a direção do Senhor. Tudo que for feito dentro do templo, dentro da casa de Deus, deve ser feito com a sua direção. Até se for para trocar o ventilador que está quebrado. Até se for para... Independente do trabalho que for executado, nós temos que ter a direção do Senhor. Sim, temos que ter. Até nisso nós temos que ter. No mais simples ato, mas nós estamos fazendo para o Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que ter todo o cuidado, todo amor, todo zelo, toda a responsabilidade, amor para aquilo que está sendo realizado, para que seja assim bênção, muitas vezes não para nós, mas para outras pessoas, mas de toda forma é bênção para as nossas vidas. Às vezes nós não vemos, às vezes não entendemos, não enxergamos ali no momento, mas depois o Senhor nos mostra o quão foi valioso, o quão foi bom nós trabalharmos em sua obra. E tudo é feito para a glória dele. Tudo para a honra e glória do Senhor. É para a honra e glória, porque Ele nos amou. Se estamos aqui é porque Ele nos amou. Somos criaturas dele. Fomos criados por Ele. Sem a ajuda do Espírito Santo não conseguimos realizar nada. O homem, sem a ajuda do Espírito Santo, ele toma decisões erradas. Ele vai tomar decisões erradas que custarão consequências difíceis para a sua vida. É assim o homem sem o Espírito Santo de Deus. Aquele homem que não é guiado pelo Espírito Santo. O homem que é guiado pelo próprio coração. Ele tropeça, cai e se machuca e muitas das vezes se afunda de uma forma que ficando cada vez mais distante de Deus. Logicamente que Deus ele é misericordioso e resgata o pecador. Ele envia pessoas para amar esta pessoa, para amar este irmão e resgatar ele ali antes que ele se perca. Só que o pecado, as nossas decisões erradas trazem consequências. É isso que nós temos que explicar para os nossos alunos. As decisões erradas trazem consequências. E as consequências, muitas das vezes, podem ser longas, podem ser demoradas, o tratamento pode ficar caro, pode ficar longo. Então, nós temos que ter, os nossos pré-adolescentes, eles devem ter Cristo como centro de tudo em suas vidas. É Cristo. Amar a Cristo. Por mais que eles vão ouvir muito nas escolas, principalmente hoje, pessoas que não honram o nome do Senhor, que se dizem cristãs, mas desonram o nome do Senhor, ou pessoas que são ateus, que não acreditam no Deus Todo-Poderoso. Sim, tem. Eu sei exatamente, porque convivo com pessoas nessa faixa de idade, e eu sei muito bem que tem adolescentes que já não acreditam em Deus, que não foram ensinados. Conheço adolescentes que nunca ouviram falar de Jesus. Conheço, agora já não mais, porque na oportunidade nós falamos. Mas eu já presenciei adolescente que não conhecia Jesus Cristo. A gente perguntei para o adolescente quem era Jesus, o adolescente não sabia responder. Então, nunca ouviu falar de Jesus. Tem pessoas desse jeito, que muitas das vezes estão próximas aos pré-adolescentes que fazem parte da sua sala de aula, professor. É por isso que nós temos que ensinar. Nós temos que realmente ter muito amor. A palavra de Deus não importa, porque às vezes nós podemos pensar que eu queria estar dando aula para os adultos, para os jovens, mas todos são ferramentas nas mãos do Senhor para serem usadas segundo o propósito do Pai. Todos nós somos ferramentas em suas mãos, instrumentos para a salvação do pecador. Então nós temos que ter isso em mente, nós estamos fazendo para a honra e glória do Senhor. Não só queremos que eles façam para a honra e glória do Senhor, mas nós também fazendo para a honra e glória do Senhor. Nós possamos ter esse sentimento em nós. C. Composição da liderança da igreja. Os líderes são instrumentos divinos para a igreja aqui na terra. A liderança
cabe a função de influenciar pessoas, apoiá-las, encorajá-las, cuidá-las e também cuidar daquilo que é do Senhor. O líder tem uma responsabilidade muito grande. É sim um peso sobre a vida de alguém que se dispõe. É uma responsabilidade nos torna uma preocupação. Talvez o líder vai passar a noite sem dormir, vai dormir pouco preocupado ou vai dormir pouco resolvendo situações dos seus liderados. Quantas vezes nós não somos acionados para socorrer pessoas que estão em dificuldades? Líderes, pastores, obreiros na casa do Senhor. Este é o papel de um líder. Este é. Por isso que o líder, aquele que quer servir ao Senhor, ele tem que saber que a jornada não será fácil, mas ela será maravilhosa quando nós sentimos que estamos fazendo aquilo que é certo, aquilo que agrada ao Senhor. Então, o líder, ele tem que ter o desejo de fazer. Liderar não é só estar à frente, não é só dirigir um culto, não é só ministrar uma palavra. Isso é só uma camadinha de todo o trabalho. É só mais uma pequena parte de um trabalho gigantesco que um líder faz. Porque lidar com pessoas é muito complexo. Tem pessoas que são bem fáceis de lidarmos, pessoas obedientes, pessoas que foram bem educadas, ou pessoas que já têm uma maturidade, mas também tem pessoas que são totalmente imaturas e totalmente difíceis, educação super complicada. Liderar não é uma tarefa simples, mas o Senhor, Ele é Ele quem cuida daqueles que se dispõem a fazer a sua vontade. Moisés teve medo quando o Senhor mandou que ele liderasse o povo. Ele teve medo, mas o Senhor falou que lhe daria as palavras, que o Senhor cuidaria de tudo aquilo que fosse necessário. Então ele foi adiante e abençoou o povo de Israel. Moisés foi um grande líder. É um grande exemplo para as nossas vidas. Tópico 2. Os tipos de governo. O governo da igreja serve para organizar o trabalho realizado por seus membros. O governo da igreja traz a organização ali para dentro, com os membros, com qual fim? Promover o crescimento do corpo de Cristo e glorificar a Deus. É exatamente este o intuito do governo na igreja. Exemplos de governo na Bíblia. Na Bíblia encontramos muitos exemplos de lideranças e tipos de organização do povo de Deus. Moisés precisou de auxílio dos anciãos para ajudar o povo durante a passagem do deserto. Então, Moisés ele era um grande líder, mas precisou de pessoas ao seu lado. Ele chamou pessoas para trabalhar com ele, cuidando do povo de Israel. Então ele foi muito sábio de chamar os anciões, mais velhos, mais sábios, mais experientes. Então a liderança tem que também fazer decisões, tem que tomar decisões sábias, direcionadas pelo Espírito Santo. Pode ter certeza que o Espírito Santo direciona cada um neste propósito de liderar. Então os nossos pré-adolescentes, eles precisam entender definitivamente isso, que Deus dará a eles o entendimento necessário, o discernimento, a sabedoria, a decisão certa. Deus dá. A igreja primitiva separou alguns irmãos para exercerem serviço como diáconos. Então a igreja ali tendo conflitos dentro da igreja, a igreja logo no início, o povo reunido para adorar o Senhor, mas aí muita gente ali reunida e o propósito era a pregação do evangelho, então começou a ter algumas dificuldades dentro da igreja, então o líder ali instituiu diáconos para que eles pregassem a palavra. E a igreja ali continuou sendo edificada, abençoada, uns com o trabalho, outro com o trabalho ali no templo, outro com a pregação do evangelho, e assim foi bem organizada a obra e a igreja expandiu mais ainda por causa da organização. Surgiu o problema, mas aí que está a questão de sermos líderes que ouvem a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo certamente falou na vida daqueles que eram líderes desta igreja e eles constituíram diáconos, falou: diáconos, vamos para a obra, vamos pregar a palavra, porque tem vidas perecendo e não é bom que todos fiquem aqui dentro do templo, realmente. E assim a igreja cresceu maravilhosamente. Jesus selecionou 12 discípulos para a sua obra, Jesus selecionou 12 discípulos porque era aqueles que auxiliavam Jesus ali na sua obra. Um cuidava do tesouro, outro cuidava do alimento, outro cuidava da logística e assim Jesus, ele preparou também, ele foi organizado, muito bem organizado em sua missão aqui na terra. Jesus, sendo perfeito, ele foi um grande líder, com certeza, teve dificuldade com seus liderados, porque os seus liderados, logicamente, que não eram como Jesus, eram como nós, cheios de dificuldades, cheios de dúvidas muitas vezes,
mas Jesus ele foi um grande líder e abençoou a vida de cada um, capacitando-o para esta obra maravilhosa na pregação da palavra, na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Então Jesus é ele quem capacita. O Espírito Santo de Deus direciona. Subtópico B, tipos de governo na igreja. Existem hoje 3 tipos principais de governo nas igrejas: o episcopal, o congregacional e o presbiteriano. O episcopal, a igreja possui uma hierarquia de cargos. Então a igreja possui um pastor presidente e ali tem outros pastores, o pastor presidente, pastores, por exemplo, no ministério que eu congrego, que é a Assembleia de Deus, o Ministério de São Bernardo do Campo, nós temos o pastor presidente e temos também os pastores regionais. Temos pastores que cuidam de regiões em determinados estados, determinadas cidades, e os pastores locais. Então, este é o sistema episcopal. E também tem o sistema congregacional, que as decisões acontecem por meio de assembleias, com a presença de todos os membros, todos da igreja têm o poder de decisão. E existe também o sistema de governo presbiteriano, onde os presbíteros auxiliam os pastores nas tomadas de decisões. Então, tem esses 3 tipos de governos na igreja, né? 3 tipos de governo na igreja. Então, cada igreja tem o seu tipo, não não sei qual é o do meu amado irmão, mas certamente o meu amado irmão aí, ele vendo aqui como funciona cada um, ele vai assimilar e entender qual é, mas em muitas, as Assembleias de Deus, pelo menos as que normalmente estudam nas revistas da CPAD, são Assembleias de Deus, tem uma boa parte o sistema episcopal, o governo episcopal. O objetivo é servir e glorificar a Deus. Aleluia! O objetivo é adorar o Senhor. O objetivo é glorificar a Deus. Não importa qual é o governo, o formato administrativo que tem a igreja, o importante é que o principal objetivo seja a adoração a Deus e serviço em sua obra. Adoração ao Deus Todo-Poderoso. Agradecimento a Ele, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. É muito importante que os nossos pré-adolescentes entendam como funciona a igreja. É uma fase, como eu sempre digo, de dúvidas, de perguntas, coisas que eles não compreendem. Então, este tema ele é importantíssimo e eu tenho certeza que, sendo bem explicado, vai atiçar a curiosidade de cada um deles em sala de aula. Então vamos para o tópico 3, mas antes disso, eu só quero pedir ao meu amado irmão que deixe o seu like, se inscreve no canal, nos ajuda aí, compartilha também com seus amados irmãos que também trabalham na escola bíblica, para que eles possam também ter um subsídio, mais um subsídio aí em sala de aula. Tópico 3, a escolha dos líderes. Os líderes são pessoas muito especiais em nossa vida cristã. Eles foram chamados para nos aconselhar, orientar e ensinar a palavra de Deus. É importante mostrar aos nossos adolescentes, nossos pré-adolescentes, que é necessário que eles tenham amor por sua liderança, que respeitem a sua liderança e que sejam obedientes aos pedidos de seus líderes, que obedeçam eles, por mais que algumas vezes eles não entendam ou achem que a decisão que eles têm em mente seja melhor, mas os líderes são pessoas já experientes, pessoas que o Senhor escolheu, o Deus Todo-Poderoso escolheu para abençoar a vida deles. Foi para abençoar a vida de cada um dos liderados. Há líderes escolhidos por Deus. O Senhor capacita pessoas escolhidas por Ele para assumirem uma posição de liderança. A pessoa que possui um chamado de liderança deve buscar a capacitação. Se os nossos alunos sentirem em seu coração que tem chamado para liderança, o que eles devem fazer é buscar mais de Deus, é buscar mais orando, é buscar mais jejuando, estudando a palavra do Senhor, estando nos cultos, observando a vontade de Deus, sendo obediente à sua palavra, para que o Senhor possa usá-lo na hora certa, no momento certo. Então, falamos de capacitação. E ela pode parecer-nos difícil, mas é tão simples. É como a palavra de Deus diz, né, em Tiago, que nós precisamos pedir a Deus o quê? Sabedoria. E o nosso Deus faz o quê? Dá àqueles que pedem, sem fazer acepção de pessoas, sem olhar para um e para o outro e falar, esse aqui, não, Deus olha e fala, está me pedindo? Eu vou te abençoar. Deus não olha características nossas, Ele olha uma característica, para ser bem sincero, né? Para ser bem obediência, se somos obedientes, se somos tementes a Ele. Essa é a característica de todo cristão,
que todos podem ter, todos podem ser obedientes. É isso que é necessário para que este jovem, esse líder, esse futuro líder, né, esse pré-adolescente, seja capacitado. É necessário que obediência, concordância com a palavra de Deus. Obediência e concordância. Se nós estamos falando de obediência, logicamente nós estamos falando de concordância com a palavra de Deus. B. A postura de um bom líder. Os líderes precisam ter uma vida exemplar. Nós, como lideranças, dentro da igreja, temos que ser exemplos, temos que ter uma vida exemplar. Não só no templo, não só na obra ali, mas em tudo, no trabalho, na escola. Temos que ter um bom testemunho diante de todos, diante de todas as pessoas, para que elas deem bom testemunho, para que elas vejam. Até porque se eu sou um líder e dou mau exemplo, a verdade é que as pessoas não vão me seguir, não vão seguir este líder. Se ele é um líder que ele só é pelo título, só é líder no título. Sendo que nós vemos muita dificuldade hoje dentro das igrejas, porque muitos querem ser líderes, mas querem ser líderes ali, muitas das vezes, para estar à frente, ali talvez na direção de um trabalho, talvez num momento de explanação, de ministração, mas na hora de trabalhar muitos não querem. São muitas pessoas irresponsáveis, sem responsabilidade com a obra do Senhor. Mas os nossos líderes, os nossos pré-adolescentes, eles precisam entender que ser líder é muito mais serviço do que aparição, do que aparecer. Não é aparecer. Ser líder é trabalhar. E muitas das vezes ele vai trabalhar no oculto. As pessoas não vão ver o trabalho dele. Mas o importante é que gere resultado para o crescimento da obra do Senhor. A obra de Deus, na obra do Senhor, quem deve aparecer é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem aparece. É Ele quem aparece. E quando somos usados como ferramentas, nós temos que ser gratos ao Senhor por ter sido instrumentos em suas mãos. Nós não estamos aqui para que as pessoas nos percebam negativo. Pelo contrário, estamos aqui para fazer a vontade do Pai. A liderança ela foi chamada para servir a Deus em primeiro lugar e servir aos irmãos. E, se possível, passar despercebido. As pessoas têm que compreender que Deus é o libertador, que Jesus é o libertador, que Deus é quem transforma, que Jesus é quem muda o caráter das pessoas. É isso que elas precisam guardar em seus corações. E não é o meu rosto, não é a minha oratória, não é aquilo que eu sou. Até porque se estou fazendo algo para Deus, foi porque Ele me deu a oportunidade, porque Ele me capacitou. Então nós temos que entender e fazer com que os nossos pré-adolescentes entendam isso. Porque existe um problema muito sério dentro das igrejas, de pessoas buscando a fama, buscando o dinheiro, utilizando-se daquilo que é do Senhor, daquilo que é sagrado para crescimento pessoal. Mas é a obra que tem que crescer, a obra do Senhor que deve crescer. Então os nossos pré-adolescentes estão numa fase, a igreja passa por uma fase difícil e os nossos pré-adolescentes numa determinada fase da vida, muitos deles observam isso. Só que o professor é um escolhido de Deus para mostrar a verdade dentro da igreja. O professor ele é um escolhido de Deus para mudar este pensamento errôneo que está em muitas igrejas. Deus, Ele espera que nós possamos servi-lo com alegria, com amor, com dedicação, com integridade, fazendo aquilo que é de acordo com a sua vontade e não a nossa. Não é por desejo pessoal, não é. Nós não estamos aqui, nós vamos até a liderança, os líderes de hoje, os irmãos que são líderes, estão estudando, que estão assistindo essa aula, sabe que a liderança muitas das vezes nos custa muito, pesa às vezes em nossos ombros. Só que uma vez escolhido, nós temos que perseverar, não podemos parar, porque se parar fica pior. Fica pior porque seremos cobrados, seremos nós mesmos muitas das vezes, mas Deus nos ajuda para continuarmos. Às vezes é difícil, às vezes a luta é pesada, mas Deus nunca nos desamparou e nunca vai nos desamparar. E nós podemos assim continuar em sua presença, fazendo a sua vontade. Glória a Deus, que Deus abençoe os nossos alunos, que eles tenham esse entendimento. Mas também oro para que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos líderes
que Deus tem levantado para fazer a diferença nesta terra, na sua igreja, na sua cidade. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente, instruí-lo, fortalecê-lo, guardá-lo, e que você guarde essa palavra de Deus em seu coração e não permita que as vãs filosofias, aquilo que é contrário à palavra de Deus, que os costumes, que os modismos não a impeça de pregar a verdadeira palavra de Deus. E muitas das vezes esses modismos, essas ideias, esses costumes que estão sendo adotados, persevera naquilo que é verdadeiro, porque Deus vai honrar cada um dos irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu espero, meus amados irmãos, na próxima lição, se assim Deus permitir-nos. Deus abençoe. Até mais.